De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei de todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro, o que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido o assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizessem o que costumavam fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabemos que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Mas eles... crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Batiam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam nele. Deu uma pausa aqui, eu vou ler novamente. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe das próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava Cristo na acusação contra ele. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura, que diz: Ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. O que foram crucificados com ele também os insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber e disse: Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, os mais jovens, e de João e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. O sepultamento de Jesus. Era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe de Jesus se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, deixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois veio isolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado.